Bom dia, boa tarde, boa noite para quem visualizar esse vídeo. Tava um bom tempo que não gravava, mas eu tô aqui aqui através das redes sociais, do canal do YouTube, que o Senhor me deu esta oportunidade somente de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E eu tava muito tempo que não gravava vídeo, mas eu tava postando aqui nos vídeos pequenos, vídeo de pregação, vídeo de reflexões. Billy Graham foi um dos maiores pregadores, primeiramente ao Senhor, foi Jesus Cristo, e o Senhor levantou um período tremendo, Billy Graham, e um pregador que pregou ali a verdadeira palavra do Senhor, levantou tantas vidas, através da sua vida. O Espírito Santo usou ele para ganhar almas e almas e almas para o reino e para a glória do nome do Senhor. Eu estava num período que eu não estava gravando, mas hoje, para a honra e a glória do nome do Senhor, o Senhor me deu ânimo, me deu força, e eu estou aqui para gravar mais um vídeo e para nós meditarmos na palavra do Senhor. Essa única palavra, que é a palavra do Senhor, ela é rica, ela é inerrante, ela é infalível, é a única coisa que nunca falha. E a palavra do nosso Deus é a Bíblia, essa Bíblia aqui fechada. Ela é um livro, mas a partir do momento que eu pego ela e eu abro, é a boca do Senhor falando conosco. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Faz 2 anos que eu pedi permissão ao Senhor, né? Eu vim buscar permissão ao Senhor que na nossa vida, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós somos guiados por Deus, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não faz mais a nossa vontade. A nossa vontade é o Senhor que tem que tomar as decisões da nossa vida em tudo. E foi um período que eu estava passando, um período de um deserto tão grande na minha vida, no ministério, na vida financeira, na vida conjugal, misericórdia, e na vida física, psicológica. Sabe, quando tem aí no canal muitos vídeos sobre o meu testemunho, e eu estava ainda neste período, que foram um deserto de 7 anos, um período muito grande de um deserto, que esses desertos são para fortalecer a nossa fé, para o Senhor nos lapidar, para o Senhor nos dar estrutura, para o Senhor nos capacitação nos desertos, que ali a presença de Deus está presente nas nossas vidas a todos os momentos. São os desertos da vida que a gente acha que não vamos conseguir, mas é ali naquele deserto, através da nossa fé, para nós perseverar em oração, o Senhor nos dá vitória. E foi num destes desertos, nesse momento, eu estava só eu e Deus, e eu precisava falar, eu disse: Senhor, eu sou impedida pelo homem, muitas das vezes, de fazer a tua obra, fazer a tua vontade. O homem diz assim: eu para o teu ministério, para. Mas o Senhor diz: não é para parar, porque o Senhor não quer nós prostrados. O Senhor quer a gente fazendo a obra, a gente ganhando através das nossas vidas, através da presença que está na nossa vida, do Espírito Santo, nós levar esta palavra ao mundo todo. Ao mundo todo. Eu disse: Senhor, que o homem diz assim: parou nesse momento. Eu estava numa fase muito difícil no ministério, parou meu ministério, eu estou paralisada pelo homem, eu me sentia com correntes na mão, correntes nos pés, eu me sentia oprimida, e eu disse assim: eu tomei uma decisão, eu não posso, mas o Senhor nos deu também uma arma que aí tem gente que diz: o celular ele é uma arma do adversário. Sim, se torna uma arma do adversário, sim. A partir do momento que eu pego um celular para mim
olhar o que não é para olhar, ouvir o que não é para ouvir e falar o que não é para falar. E dar brecha, aí eu dou brecha ali, tudo é culpa dele, do adversário, nem tudo, não. É nós, os anjos estão ao nosso redor, é o meu entendimento. E os demônios estão ao nosso derredor. A partir do momento que eu dou a brecha, ele entra, ele veio para matar, roubar, destruir. Então, muitas das vezes, nós usamos o celular, muitas pessoas usam o celular, é uma arma para destruir famílias, para destruir lares, relacionamento dentro da família. Não tem, os filhos vivem 24 horas dentro tem um filho adolescente, esse ano ele vai fazer 18 anos. Nós passamos uma fase que é só a graça, que nós não tiver pulso, que nós não tiver força e direcionamento do Espírito e buscar em oração, somos vencidos. Então, que nós possamos usar, mas para nós levar a palavra do Senhor diz, quando esse evangelho for pregado ao mundo todo, e Jesus vem buscar a igreja. Então, este evangelho precisa ser expandido, essa semente. Então, muitas das vezes, nós passamos o dia todinho, olhando pessoas, falando mal da vida dos outros, fofocando, falando tantas coisas ao contrário, falando um dos outros, matando uns aos outros no espiritual, muitas das vezes, com isso aqui, ó. Então, vamos expandir o evangelho, vamos levar a mensagem do Senhor. Foi esse meu propósito de abrir um canal. Foi um período muito difícil da minha vida, e vai chegar o dia que eu vou pedir direção, que for da permissão divina, e fazer um vídeo e contar o que aconteceu. Eu estava passando um problema muito difícil ministerialmente, e eu pedi pro Senhor, Senhor, é da tua vontade, eu abri um canal para me falar do evangelho. E à noite eu teve um sonho, o Senhor me mostrava, e eu via muitas coisas, eu via o símbolozinho da cruz, do evangelho, e eu fui. Faz 2 anos que eu abri esse canal, e aqui contei meu testemunho. Só que são muitas lutas. Eu vou dizer que é fácil não. Para nós que serve a Deus, tudo é difícil. Por quê? Porque são muitas lutas, são levantes, são tribulações, vem o desânimo muitas das vezes, que está repreendido, vem as aflições, você muitas das vezes se abate, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, e é o Senhor que nos dá graça. Mas eu estou aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, e eu creio que vamos continuar cada dia. Quando eu não postar vídeos aqui, mas eu estou todo o tempo colocando aqui vídeos curtos, nos shorts, vídeos curtos de pregação, de ânimo, de fé, para que possa chegar em outros lugares. Quantas pessoas muitas das vezes estão numa opressão tão grande, com aquele espírito ao contrário, da depressão, que eu já passei, está aqui também relatado no canal. Então, são tantas lutas. Muitas das vezes você abre ali e o YouTube, você passa ali no short e vem aquela palavra ali de ânimo, de fé, e você é renovado. Isso já aconteceu comigo. E eu creio que vidas são alcançadas. Então é o meu conselho. Você que muitas das vezes fala tanta coisa, passa o dia todo, muitas das vezes olhando o que não é para olhar. Mas o Senhor, Ele quer de nós santidade, Ele quer de nós que nós possamos fazer a vontade dEle. E eu digo assim, eis-me aqui. Mas Deus é fiel, Ele é fiel em tudo nas nossas vidas. E nessa manhã, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Como eu disse, essa palavra é a única que não falha, a única que não erra. E muitas das vezes nós contamos os nossos problemas, aleluia, para um amigo, para uma irmã, para um irmão. Sabe o que ele vai fazer muitas das vezes? Que ele não vigiar. Ele vai contar o nosso problema para outra pessoa, para outra, quando vê o nosso problema está espalhado. Então, telefone sem fio. Mas quando nós se deleitamos ao Senhor, aleluia, e levamos os nossos problemas diretamente a Ele, no momento certo, na hora dele, Ele vai responder.
Então, que nós possamos levar os nossos pensamentos ao Senhor, entregar tudo na mão do Senhor. E nessa manhã, aleluia, eu vou deixar aqui uma palavra para nossa meditação, meditar na palavra do Senhor. Em Lucas 18. Lucas 18, que diz: E contou-lhe também uma parábola. E contou-lhe também uma parábola do dever sempre de orar e nunca desfalecer. Aleluia. Aqui, nessa parábola do juiz iníquo, eu vou ler até aqui. É do juiz iníquo. Estou meditando. Ontem foi o culto do círculo de oração e foi essa passagem aqui que eu ministrei. O Espírito Santo me direcionou, Ele que nos dá entendimento, Ele que nos dá força, Ele que ilumina a nossa mente. E foi essa palavra que o Senhor me direcionou para falar. E eu venho falar conosco, para cada um nessa manhã, da palavra do juiz iníquo. Quem era esse juiz? Ele era um juiz perverso, ele era um juiz que eu creio iracundo, mas ali naquela cidade existia uma viúva. Eu não vou ler tudo que está meio escuro e a letrinha da minha Bíblia é bem pequitita. Eu estou com um problema, que Deus ele é o dono da cura. Eu creio que o Senhor vai me dar vitória. É muito um problema sério na visão. E que vocês tiverem aí a Bíblia, vocês podem abrir em Lucas 18, capítulo 18, versículo 1 até o 8. Pode meditar. Aí naquela cidade tinha aquele juiz, um juiz perverso, eu creio iracundo, que não respeitava homem nenhum e não temia a Deus. Mas só que naquela cidade também tinha uma viúva. E eu creio que ela tinha uma causa, que ela precisava que aquele juiz defendesse, assinasse ali aquela causa. Só que ela ia na casa dele. Eu creio todos os dias. Para lá não é lá que ela ia todos os dias, mas eu estou conjecturando que ela ia todos os dias, eu creio, lá. E ele não atendia a ela. Mas aquela viúva, ela precisava de uma resposta. Ela precisava da sua resposta, de uma vitória. E ela continuou insistindo. Ela importunou ele. A palavra do Senhor diz que ela importunou aquele juiz. E por causa daquela insistência, aleluia, daquela viúva, ela insistiu tanto que aquele homem perverso, um juiz iníquo, ele foi e resolveu. Então a palavra do Senhor diz: porque ela tanto me importuna, ele atendeu ela. Como é maravilhoso essa parábola. A gente fica meditando. Era um juiz perverso. E esta palavra vem dizer para nós: o nosso Deus é um juiz bondoso, amoroso, justo e fiel. Que nós, escolhidos do Senhor, clamamos a Ele dia e noite. Será que o Senhor não vai nos responder? Vai. Então essa palavra vem dizer de perseverança na oração, do clamor intenso, sem desfalecer. Essa palavra vem nos dar ânimo nesta manhã gloriosa. Assim como naquela viúva, aleluia. Ela não desistiu. E aquele homem era o juiz perverso. Ela perseverou ali insistindo. Ela importunou ele. Mas o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é justo. Ele é maravilhoso. Hoje Ele está como advogado, aleluia. Mas vai chegar o dia, aleluia, que Ele vai estar como juiz. E essa palavra vem dizer para nós: não desistir da oração. A oração é a chave da vitória. A oração sempre
tem vídeo aqui no canal falando sobre oração. Eu passei o processo de 7 anos de tanto sofrimento, um vale, o deserto, que só foi a graça divina e foi a oração que me sustentou. A gente só pode falar de algo que vive. Eu não posso me relatar algo que eu não vivi. Então, eu sou uma sobrevivente de um deserto, das lutas, sobrevivente que venci através de orações. E eu digo que fortalece a nossa fé, a nossa comunhão com Deus é a oração. E aqui no último versículo, Deus vem dizer: digo-vos que depressa lhe não fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, essa parábola, ela tem ali, são dois questionamentos. Da perseverança, para nós perseverar em oração, insistir na nossa vitória, não desistir quando nós acharmos que está demorando, eu já levantei propósito, eu continuo insistindo no propósito, mas não vem resposta. Muitas das vezes a gente quer tão rápido, mas a resposta não é nossa, é na hora dele, é no tempo dele, no momento dele. Não que fosse no meu momento, nós seres humanos, nós temos uma natureza adâmica, a gente quer tudo rápido, mas é na hora dele. Tem respostas que é tão rápido, mas tem respostas que duram anos e anos de oração. Eu orei 3 anos para o Senhor resgatar de volta o meu esposo, que estava na bebida, estava só misericórdia, estava sendo oprimido ali, sendo usado. Eu criei por legiões. E eu pegava as blusas social dele, eu nunca joguei fora. Que ele ia para a igreja, que ele tinha se desviado, eu guardava. Eu abria a porta do guarda-roupa, eu pegava aquelas roupas e eu profetizava. Eu dizia: eu creio, Jesus, que o Senhor vai resgatar ele, e ele ainda vai usar essas blusas aqui, as gravatas, tudo eu guardei. É através do nosso crer, da nossa fé, para nós alcançar. Muitas das vezes nós dobramos o joelho, mas nós estamos em dúvida. Não pode existir dúvida e não pode existir incredulidade. A nossa fé, ela, a partir do momento que nós dobramos o joelho, ela é alcançada o trono da graça através da nossa fé. O Senhor não se agrada quando nós dobramos o joelho, mas nós estamos em dúvida. Nós estamos em dúvida, não pode existir dúvida. Por isso que a palavra do Senhor aqui no 8 diz assim: quando ele vier buscar, o Filho do Homem vier buscar a eleita dele, será que ele vai achar fé na terra? Porque o mundo está vivendo numa incredulidade tão grande, e a igreja do Senhor, a eleita do Senhor, a escolhida dele, a menina dos olhos do Senhor, eu só acredito que eu vi. Eu estou como Tomé, ele só acreditou que Jesus ressuscitou quando ele viu as marcas dos pregos nas mãos e o furo e aonde o Senhor foi mutilado, que ficaram as marcas. Enquanto ele não viu, ele não creu. Nós temos então o que o Senhor fala nessa palavra, da perseverança, de continuar lhe batendo, chorando aos pés do Senhor, clamando que um dia ele vai nos socorrer, vai enviar resposta, porque ele é um juiz bom. Nosso Deus é maravilhoso, ele faz justiça aos seus escolhidos. E aquele juiz perverso, ele não atendeu pela importunação daquela viúva. Imagina o nosso Senhor, nosso Pai Celestial, ele vai atender o seu pedido, ele vai atender você. Persevere, tá difícil, a luta tá tão grande. Irmã, se eu não tenho mais paciência, persevere, meu irmão, persevere, minha irmã. Não desista do seu casamento,
Não desista dos seus filhos, não desista da sua casa, não desista da sua família, não desista do seu ministério que o Senhor lhe deu. Não enterre seus talentos, use seus dons espirituais, use os talentos que o Senhor lhe deu para fazer a vontade dele. Não enterre. Lute em todas as áreas, ministerial, financeira, conjugal, todas as áreas que você estiver passando. Lutas. Vá para joelho, persevere em oração, clame ao Senhor, que o Senhor lhe dará vitória. Essa é a passagem que o Senhor vem falar, para o vídeo não ficar muito longo, que cada vez nós vamos assistir um vídeo, meus vídeos são muito longos. Aí não tem pessoas que não têm paciência. Nós estamos vivendo um período que eu vou assistir o vídeo, eu já passo todinho assim, ó, tá muito longo. Então, para não ficar muito longo, essa passagem, essa palavra maravilhosa nessa passagem de Lucas 18, para você perseverar. Persevere em oração. E esta pergunta, quando ele vier buscar a Madeleita, o filho do homem, será que ele vai achar fé na terra? Que eu vou falar aqui, eu fui curada de demência, que eu não tinha B12, a minha B12 era 36, na realidade estava tão baixa que a nossa B12 ela tem que ser muito alta. A B12 ela é responsável de todos os processos do nosso corpo, da nossa mente, ela que coisa a memória, os neurônios, e ali você sem ela você fica no estado de demência, até de coma. Pode paralisar, você ficar numa cadeira de roda pro resto da sua vida. Aqui só você vai lá no Google e pesquisa assim, quais são os efeitos da vitamina B12 sem ela no nosso corpo. Quais são os efeitos dela, quais são as causas, o que é que vai acontecer se você não tiver muito baixa. Então, a B12 foi descoberto no hemópata que era congênita, era hereditária, então não tinha cura. Eu ia ficar todo o tempo fazendo tratamento, reposição, e passei uma luta muito grande, depressão, foram lutas travadas. Tem o testemunho no YouTube. Então, que eu vim dizer assim, eu fui curada, não conhecia minha mãe, o Senhor levou minha mãe nesse período de desertos. Eu não reconhecia que ela era minha mãe. Eu perdi a memória. Porque a B12, ela é responsável aqui, ó, do cérebro. E a hematologista no hemópata disse assim, eu não acredito. Como tu passou 7 anos sem resíduo de B12? Minha B12 era tão mínimo. E era para você ficar para sempre numa cadeira de roda e com demência para sempre. Eu não ia ter a memória, eu não ia lembrar mais de nada, eu ia viver o Alzheimer. É o Alzheimer que a pessoa vai esquecendo e depois apaga tudo. Era demência. Aconteceu comigo, tava nos meus 24, 25 anos, mas eu tinha desde criancinha. Na adolescência eu desmaiava, eu não sabia. E eu nunca procurei um recurso. Meus pais eu não tinha o financeiro, nós era muito humilde, eu não tinha o financeiro. E eu já vim descobrir, eu estava já adulta. E eu já estava muito tempo no meu corpo, e quando veio a demência mesmo, não teve como eu procurar um médico. E eu já fui num período que eu já estava num estado já de 7 anos prostrada. Foram 7 anos prostrada. Aí que você vai no médico, pelo SUS, é muito difícil. Você vai para pegar um diagnóstico, mas é particular, que no SUS vai dizer isso é depressão, isso é isso, vai pro psicólogo, é isso. E na realidade, tem aquela causa ali por trás. Então, no período que eu fui, já de 7 anos, já estava muito, muito avançada, muito mesmo. E a hematologista disse, era para você chegar aqui numa cadeira de roda. E viver numa cadeira de roda que ela faz isso. A falta da B12
na medula, nos nossos ossos. E ela afeta a coluna muito, a medula, e você ficar com a falta de oxigenação. Quando eu cheguei no Hemopa, eu não conseguia respirar. Eu tinha enjoo 24 horas era enjoo, eu tinha que tomar muito remédio para enjoo. Eu tinha um mal súbito, eu não podia assim. Eu tava conversando, eu desmaiava, mal súbito, e eu ficava imóvel. Então ela traz muitas consequências. Mas hoje eu tô aqui. Aí que eu disse assim, o Senhor me curou. Quando eu fiz o primeiro exame, a médica ficou perplexa. Quando viu o estado que eu cheguei no Hemopa, eu não conseguia levantar nenhuma colher para levar comida para a boca. Eu estava num estado, sua graça divina. E o Senhor, ele falou, queria me curar, mostrou para o meu filho. E eu sabia que o Senhor ia me curar. Ele disse para mim, através do meu filho. Ele estava no grupo de jovens e ele ouviu aquela voz dizendo assim, pega uma folha de papel e escreve o que eu vou te falar. Ele tem dom de visões. Ele pegou aquele papel e começou a escrever. Quando nós chegamos do culto, ele entregou o papel para mim e disse, olha, mãe, para a senhora eu estava muito debilitada, tá? Mas mesmo assim eu ia para a igreja. Nunca parei de ir para a igreja. E ia me arrastando, mas eu disse, Senhor, eu creio na vitória. Então é a nossa persistência, né? E eu sabia que ele ia me curar. Ele é maravilhoso, ele é tudo para nós, aleluia. Aqui eu tô contando rapidamente, eu disse que não ia coisar o vídeo, então. E quando ele chegou, ele disse assim, deu o papel, e eu li lá, tava ali, minha filha, eu sei a luta que tu estás passando. Eu vou restaurar tuas veias, vou restaurar os teus órgãos. Confere 1 mês e 6 dias que eu vou te dar tua vitória, irmãos. E eu já estava indo pro Hemopa, fazendo o tratamento. Eu conferi, irmãos. A médica, eu fui fazer outra bateria de exames, estava normal. A médica não acreditou, eu não precisei, eu estava com anemia megalobástica. O Senhor me curou de anemia megalobástica, eu não precisei tomar sangue, que eu tinha que tomar bolsa de sangue. Eu fui no congresso, ali o Senhor usou um vaso, e ali eu fui curada. Ali o Senhor, eu senti sangue no meu corpo, eu não tinha sangue. Ali, quando eu fui tomar, na realidade, bolsa de sangue no Hemopa. Quando eu cheguei lá, fui fazer o exame para tomar a bolsa de sangue. A médica disse assim para minha irmã, ela tá pronta para doar sangue aqui no Hemopa. É assim que o Senhor faz. E a B12 tava alta. Tava normal minha B12. Tinha, mas que era baixinha, quase 30, zerada, quase zerada. Tava normal, tava muito alta. Ela não acreditou, ela disse, eu não acredito que isso aconteceu. E ela mandou eu voltar para casa e assinou lá e disse, você vai retornar de novo, vamos deixar esse período aqui, você vai voltar aqui lá para o interior, que eu ia lá para Belém, você vai voltar lá para sua casa, e nessa data que você vai retornar para fazer outra bateria de exame. E eu retornei e estava normal. Eu disse, Senhor, o Senhor me curou, glorifica e exalta, porque quando Ele fala, Ele cumpre. Tudo é através da nossa fé. E eu disse, a partir de hoje, Senhor, eu não vou mais. Eu tomei uma decisão, eu não vou mais. O Senhor me curou. E eu já mostrei aqui no vídeo o papel, que agora, como a palavra do Senhor diz, quando vier o Filho do Homem, será que ele vai achar fé na terra? Que agora toda a gente tem que comprovar. Que eu dizia assim, eu fui curada disso, vão dizer, cadê o exame? Eu quero ver o exame, cadê o diagnóstico? Da onde? Cadê? Antigamente, aleluia, quando o Senhor fazia os milagres, tantos milagres que nosso Deus fez, curou a mulher do fluxo de sangue, ressuscitou a filha de Jairo,
muitos e outros milagres. Não vinha assim, cadê o diagnóstico? Hoje está se cumprindo. A incredulidade está tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. A dúvida tão grande que você diz assim, eu fui curada disso. Isso já aconteceu comigo. Estou falando porque já aconteceu aí. Aquela pessoa disse assim, cadê o exame? Cadê o diagnóstico? Eu já mostrei aqui no canal. Então, ninguém crê. Porque a fé, você não tem fé. Você está passando muitas das vezes uma luta. Eu confio no homem. Eu confio no homem, o que a palavra do homem diz. A palavra do homem diz, eu vou te dar 2 dias de vida. Eu vou me desesperar, Eu confiei naquela palavra. A última palavra, aleluia, não é do homem, a última palavra é dele. A última palavra é dele, a última palavra não é do homem, como eu tirei 1 mês de vida. O homem da terra me deu, mas o médico dos médicos, eu não fui desenganada. Ele tem o poder de me curar, ele tem o poder de restaurar a minha vida, ele tem o poder de restaurar a minha saúde, ele tem o poder de me curar, ele tem o poder sobre tudo, ele não mudou. Esta fé que nós temos que ter, aleluia. Então Deus, ele é fiel, Deus, ele é fiel, e ele faz tantas coisas maravilhosas, tremenda, tremenda. E vai chegar o dia que eu vou chamar meu esposo para ele contar o testemunho dele. Ele mesmo vai contar que ele foi curado de câncer no estômago, câncer no intestino. Tinha tomado todinho o intestino dele, os lindônfos. E ele vai contar aqui que o médico não precisou nem tocar nele. Que quem foi o médico, quem te retirou tudinho aquilo foi Jesus. Glória a Deus. Deus, ele é tremendo, Deus, ele é maravilhoso. Então que nós possamos perseverar na fé, que nós possamos viver os milagres do nosso Senhor, perseverar em oração, perseverar, bater como aquela viúva. Ela insistiu, vamos insistir, aleluia. Vamos perseverar em oração, vamos continuar clamando ao Senhor. E vamos perseverar confiando primeiramente na nossa salvação, que Jesus está voltando. Mas Ele quer um povo lavado, comprado, remido no sangue do Cordeiro, que nós possamos ter santidade, e perseverar em tudo. Deus, ele é fiel. E que você estiver passando qualquer problema, confie nele, confie. Eu não posso falar de mim mesmo. Eu abrir a boca e dizer, Jesus vai fazer isso. Não. Muitas das vezes nós queremos ouvir. Fulano, Beltrano, mas nós não queremos ouvir a peça principal aqui. Eu não dou mais crédito. Essa é a maior profecia que existe. Cada vez você está tão aflito, você quer ouvir alguém profetizar para você. O Senhor usa muito. O Senhor, existem ainda remanescentes, aleluia. Mas essa daqui, abra, que for, ele vai te corrigir, ele vai te exortar, ele vai te dar uma palavra de ânimo e de fé. Confie nesta palavra aqui. Ela é o maior livro diz que é o best-seller. Que eu creio que nunca sai de circulação e vai continuar assim, porque ela é fiel. Ela é fiel. E que o Senhor venha lhe abençoar, que este vídeo você possa compartilhar para alcançar mais vidas. E que Deus, ele é fiel em tudo. Ele é fiel. Assim como ele é fiel comigo, ele é fiel com você, independentemente de... Mas eu sou tão falha, eu fiz isso. Não. A partir do momento que eu venho com o coração aberto, dizendo, Senhor, eis-me aqui, o Senhor lhe aceita de braços abertos. A palavra do Senhor diz, na casa do meu pai há muitas moradas, que não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e onde eu irei, prepararei lugar para vocês.
Então tem um lugar ali preparado nas mansões celestiais para você, para mim e para você. Mas para isso nós temos que perseverar em oração e continuar na fé, independentemente que venham tantas coisas. O mundo tá já no maligno, mas nós devemos perseverar. Que você venha ficar com essa palavra, fica um vídeo longo, mas que o Senhor venha nos dar graça todos os dias. E é através da oração, através do nosso clamor, que Ele vai nos dar vitória. Fique na paz do nosso Senhor Jesus, que o nosso Senhor Jesus venha lhe dar graça, lhe dar força, seja com você, com a sua família, em tudo.